Você pode se assentar. Glória a Jesus. Tome o seu lugar. Estou tão feliz de estar aqui essa noite. Igreja fazendo uma comemoração. 25 anos de Cristo Salva, né, de igreja aqui em Cabriúva. Você sabe, a igreja do Senhor Jesus, na verdade, tem 2000 anos, amém? É verdade. Mas quando a gente faz o aniversário de uma igreja local, o nosso coração é apenas aquele de agradecer a Deus por todas as maravilhas que Ele tem feito nesse lugar. Então esse tempo de festa é um tempo de gratidão, é um tempo de louvor, é um tempo de reconhecimento, é um tempo de dizermos: Senhor, é por Tua causa, e nós sabemos muito bem disso, né? E eu estou muito feliz de estar aqui porque há um pouco tempo atrás, eu era solteiro. A nossa igreja não estava nem em Itupeva, estava na tenda. Alguém aqui é da época da tenda? Levanta a mão. Tem aí, alguns são da tenda. Naquela época já tinha aqui o irmão Salatiel, com uma célula, um grupo familiar. Eu cheguei a visitar aquele grupo familiar, solteiro. Algum tempo depois, o Molina. E aí eu já vim com a minha namorada, a Ana Paula. A gente já namorava? Não namorávamos ainda, né? Ela só me acompanhava porque ela tocava o violão e eu pregava. Um grupo, né? E aquele grupo pequeno, quem ia imaginar que com o passar dos anos cresceria tanto, se tornaria uma igreja tão linda, tão poderosa. Então a gente tem que agradecer mesmo, irmãos. Agradecer porque o reino tem crescido, a igreja tem prevalecido, a obra do Senhor tem avançado. Nosso coração realmente nesses dias é de gratidão. Por isso eu quero ler com você um texto que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Pastor, o senhor não vai fazer o clamor? Vou daqui a um pouquinho. Você vai entender daqui a pouco por quê. Lucas capítulo 17, do versículo 12 ao versículo 19. O 12 diz assim: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. E um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Passagem linda, não é, queridos? Eu quero, de uma forma breve, explicar essa passagem e aplicá-la no nosso coração. Esse texto começa dizendo que Jesus estava passando por uma aldeia, quando 10 leprosos
começaram a clamar, pedindo ajuda. Sabe, irmãos, a lepra até hoje é uma doença terrível. Na época de Jesus era pior ainda. O leproso, ele desenvolvia aquela doença no seu corpo, manchas que se tornavam carne podre. Aquela pessoa, ela ia apodrecendo em vida, até morrer. Uma doença incurável, uma doença mortal. Do ponto de vista físico, a lepra era uma das piores doenças que alguém podia pegar. Além de tudo, a lepra era uma doença contagiosa. E talvez esse seja o seu aspecto mais terrível. Qualquer pessoa podia pegar lepra e podia transmitir a lepra. De tal maneira que não importa a sua idade, se você é solteiro, casado, criança, velho, adulto. Se você se visse com sinais de lepra, uma pequena manchinha, alguma coisa, a primeira coisa que você tinha que fazer era sair da sua casa o mais rápido possível, pegar as suas coisas e se mandar, porque você teria o temor, o medo de passar aquela lepra para as pessoas que você amava. Então, quando alguém ficava leproso, essa pessoa tinha que abandonar o seu lar, tinha que abandonar a sua família. Quando alguém ficava leproso, seja homem, seja mulher, essa pessoa sabia que nunca mais ia poder beijar os seus pais, nunca mais ia poder abraçar os seus filhos. Quando uma pessoa ficava leprosa, ela sabia que ela nunca mais poderia ir na sinagoga, que era a igreja da época, para adorar a Deus. Ela não entraria mais na casa de ninguém, ela não frequentaria mais o mercado, ela não iria a lugar algum, ela teria que agora, leprosa, perambular pelas ruas, pedir esmolas. Ela teria que usar, normalmente eles usavam uma capa com uma determinada cor, que simbolizava que eles eram leprosos. E quando um leproso estava andando na calçada, e uma outra pessoa viesse de lá, ele tinha que gritar: leproso, leproso, para a pessoa se desviar dele. Ele nunca mais poderia se aproximar de alguém são, de alguém bom. A vida dessa pessoa estava marcada, destruída, condenada. E agora a Bíblia fala que 10 leprosos ouvem dizer que Jesus está passando por aquela aldeia. Sabem que Jesus tem poder para curá-los. E eles então resolvem buscar Jesus. Pastor, por que você está falando de lepra? Porque hoje em dia existem muitos tipos de lepra. A lepra na Bíblia, no Antigo Testamento, é um símbolo do pecado. Todo pecador é como se ele tivesse no seu espírito uma lepra espiritual. O pecado é contagioso. A Bíblia fala: não ande com os iracundos, porque você vai se tornar como eles. A Bíblia diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Nós vamos ter muitos exemplos bíblicos que comprovam que o pecado é contagioso. Se você começa a andar com pecadores, se você começa a entrar em ambientes de pecadores, se você não se guardar, daqui a pouco você vai estar pecando também. A lepra, assim como o pecado, a lepra é destrutiva, o pecado também leva à morte espiritual. Mas sabe,
Existem pessoas que vão dizer: pastor, eu estou bem espiritualmente, eu estou bem com Jesus. Mas talvez você tenha uma lepra emocional que está te corroendo por dentro, uma lepra na vida financeira, uma lepra na vida familiar. A verdade é que todos nós temos áreas que precisam ser tocadas, curadas, transformadas por Jesus. E a receita para a transformação continua sendo a mesma: fazer o que estamos fazendo hoje, irmos até Jesus, clamar por Ele, confiar no seu amor, pedir que Ele venha em nosso favor. É isso que está acontecendo aqui. Note comigo, no verso de número 13, que esses homens ficaram de longe, diz a Bíblia, de longe, e lhe gritaram, dizendo: mestre, compadece-te de nós. Eles ficaram longe porque eles eram leprosos. Eles sabiam que eles não podiam se aproximar de Jesus. Eles sabiam que eles não podiam se aproximar de quem estava são. É muito comum que pessoas que estão no vício, estão no pecado, estão na miséria, estão na derrota, é muito comum essas pessoas se sentirem tão baixas, tão indignas, que muitas vezes até num culto como esse, em que a presença doce de Jesus é tão clara, você sabe que Jesus está aqui, você sabe que Ele tem poder para tocar, mas muitas vezes você se sente tão indigno, tão indigna, tão pequena, porque você diz: eu sou tão pecador, eu tenho errado tanto, Jesus. E aí você se coloca de longe, no final da fila, porque você não entende uma verdade espetacular, trazida pelo profeta Isaías. Pela boca de Isaías, Deus disse, de fato, Ele diz: eu habito num alto e sublime trono, mas eu também habito com o quebrantado e contrito de coração. Isso é uma característica tão linda do nosso Deus. Qual, pastor? Nós servimos um Deus que se inclina para nós, se inclina para o pequeno, se inclina para o necessitado. Ele é grande mesmo, Ele é poderoso, mas Deus se inclina, e nessa noite Ele se inclina para você. Fala isso para quem está do seu lado: Ele se inclina para você. Eu amo esses 10. Eu vou primeiro dar as boas notas para eles, tá bom? Qual as boas notas que eu posso dar para esses 10 homens? Os 10 buscaram. Diga nota 10. Os 10 clamaram. Diga nota 10. Tem mais alguns 10 chegando aí, porque a Bíblia diz no verso 14, que ao vê-los, Jesus liberou sobre eles uma palavra. Veja, Jesus não orou por eles, Jesus nem mesmo impôs as mãos, Jesus, Ele liberou uma palavra. Irmão, às vezes você pensa que para Jesus curar você, ou tocar numa vida, tocar numa área, você tem que receber uma oração, e receber oração é bom, eu recomendo, mas às vezes você perde um aspecto importante do Evangelho. Muita coisa que foi recebida pelos homens ali na Bíblia, muitas coisas que eu já recebi, muitos aqui já receberam,
não foi por intermédio de uma oração, foi por intermédio de uma palavra liberada por Deus. Por isso que a hora da palavra é uma hora de cura, de libertação, de salvação, porque uma palavra liberada pode de fato mudar a sua vida. O Senhor pode te dar uma direção, e aqui Ele deu uma direção. Veja a direção que Jesus deu. Vamos entender essa direção. Jesus olha para os 10, e Jesus fala assim para eles: vão e se mostrem para o sacerdote. Por que Jesus deu essa direção? Porque lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés, havia as leis sobre a lepra. E nas leis sobre a lepra estava escrito que a lepra era uma doença contagiosa e mortal. Que se alguém pegasse lepra, essa pessoa tinha que sair de casa rapidinho. E ela não podia mais se misturar com ninguém. Porém, a mesma lei reconhecia que podia acontecer algo sobrenatural, e por uma razão sobrenatural, o leproso poderia ser curado. Mas aí, olha como a lei de Deus, ela é tão séria com as coisas. Deus dizia lá na lei o seguinte: se você leproso está caminhando na rua, e de repente você vê que não tem mais lepra, eu sei que você vai ter vontade de ir correndo para casa, abraçar todo mundo, mas não pode, vai que você está enganado. Então a lei dizia: se você leproso achar que você está curado, primeiro você deve ir até o sacerdote e contar para ele: sacerdote, eu era leproso e eu acho que eu fui curado. Aí o sacerdote ia examinar você: deixa eu ver, meu filho, se é cura mesmo ou é da sua cabeça. Se o sacerdote liberasse você, aí você podia ir para a sua casa. Veja como Jesus age corretamente. Jesus curou ou não curou os 10? Ele não podia então, já que ele que curou e sabia que estavam curados, ele não podia dizer: vão para casa? Jesus não é maior do que o sacerdote, irmãos? Mas Deus gosta de fazer as coisas certinho. É por isso que a gente fala: você está num culto, você recebe uma cura. Eu já vi irmãos que recebem uma cura. Eu lembro de uma irmã, tomava remédio para o coração, de repente ela começou a ter uns piripaque. A gente desconfiou, começamos a conversar com ela: o que aconteceu, irmã? É que eu creio que recebi uma cura e parei de tomar os comprimidos. A senhora foi no médico? Não, Jesus falou que eu estou curada. Eu até acredito, mas vai se mostrar para o sacerdote. Porque na época o sacerdote era o médico, o sacerdote era aquele agente sanitário que fazia esse controle. Jesus gosta das coisas certinhas. Você acha que você foi curado, você não tem autorização para parar de tomar o seu medicamento. Se você acha que foi curado, você deve marcar uma consulta: doutor, por favor, faça o exame de novo. E aí quando ele fizer, pega o exame, porque isso vai glorificar a Deus. Olha, eu fui curado e o exame está aqui. Olha, eu fui curado, o médico tirou aquela medicação. Quantos estão entendendo isso? Por isso que Jesus então diz: vai e apresente-se ao sacerdote. Porém, aqui tem uma verdade mais poderosa ainda. No 14, quando Jesus fala: vão e apresente-se ao sacerdote, diz assim a Bíblia, olha o que está escrito: aconteceu que, indo eles, foram purificados. Pergunto, vamos ver quem me ajuda. Eles foram curados antes de ir
ou depois de ir? O que vocês acham? Antes ou depois? Aconteceu que, indo eles, foram curados. O que aconteceu primeiro? O ir ou o curar? Isso é que é impressionante. Porque quando Jesus falou assim para eles, vão e apresente-se aos sacerdotes, ao sacerdote, eles ainda estavam leprosos. Eles não estavam curados. Eles ainda estavam cheios de lepra, de dor, de tumor, de feridas. E Jesus fala para eles, vão e apresentem-se ao sacerdote. Irmão, nesse momento, muito crente que eu conheço, ia dizer, não Jesus, eu ainda estou doente, como é que eu vou? Eu só arredo o pé daqui, quando eu ver que eu estou curado. Como é que eu vou chegar no sacerdote, todo escambichado lá, e falar, sacerdote, me examine. Muita gente ia começar a questionar, muita gente ia duvidar, e aqui vai um 10 bem grande, para esses 10 leprosos, porque quando Jesus falou assim, ide e mostrai-vos ao sacerdote, os 10 creram na cura, apesar das evidências. Eles creram na cura, apesar da lepra que ainda estava no corpo deles. Os 10, quando aquela palavra de Jesus foi liberada, eles tiraram os olhos da lepra e colocaram os olhos na palavra. E eu te pergunto nessa noite, onde estão colocados os seus olhos? Nas lepras da sua vida ou nas palavras que Jesus tem liberado sobre você? Com amor e carinho, eu estou aqui para dizer para você, tire os olhos dessa lepra, olha para a promessa de Deus na tua vida, olha para as promessas, olha para a palavra. Nossa igreja é uma igreja bíblica, nossa igreja é uma igreja da palavra. Você faz parte de um povo da palavra. Lá na tenda, nós não tínhamos nada, ônibus, nem a tenda era nossa. Nós somos uma igreja que se reuniu numa tenda de circo. Nós não tínhamos um templo para remédio. A tenda talvez era um pouco menor que esse prédio. Tínhamos nada, cadeira, tudo emprestado, alugado. Eu lembro uma vez que o pastor Narciso estava pregando sobre prosperidade. E a gente já tinha um prazo para desocupar a tenda. E não tinha para onde ir. Até hoje eu lembro de uma frase que o pastor Narciso lançou. Ele disse, irmãos, eu não estou pregando prosperidade porque nós temos. Eu estou pregando a prosperidade porque é a palavra de Deus e nós um dia vamos ter. E hoje nós temos. E é assim que nós caminhamos, irmãos. Tira os olhos da tua lepra e olhe para a palavra de Deus. Aqueles 10, ao receber a palavra, eles disseram, amém. Então nós vamos até o sacerdote. Então nós cremos que já fomos curados. E os 10 saem caminhando, e essa daqui para mim, é uma das curas mais maravilhosas da palavra de Deus. Tem muitas curas tremendas, mas isso aqui primeiro é uma cura coletiva, 10 homens. Segundo, é uma cura de fé, porque eles tiveram que caminhar pela fé. Cada passo que esses leprosos davam, apesar da sua lepra, eram passos caminhando na promessa, passos caminhando na palavra, apesar da circunstância. É o caminho da fé, querido. É o caminho da palavra de Deus, nunca é fácil.
Mas eu quero que você comece a imaginar comigo aqueles homens caminhando, cheios de fé. Nós estamos curados, Jesus falou, nós vamos lá, nós vamos receber, nós não vamos desistir. E eles olhavam, a lepra estava lá ainda, mas de repente alguém começa a olhar e percebe que está diminuindo, quanto mais ele caminhava, e está diminuindo, quanto mais ele caminhava, o outro daqui também, meu Deus, está diminuindo, está sumindo, vamos andar mais, está sumindo, está diminuindo, daqui a pouco um grita, eu estou curado, de repente o outro também, meu Deus, estamos curados, a lepra sumiu, os 10 leprosos foram curados no caminho da obediência, no caminho da fé. Meu irmão, existe cura no caminho da obediência. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Fala para o outro vizinho também. Olha, 10 pela fé desses 10, 10 para a obediência desses 10, 10 porque esses 10 sabiam receber de Deus. Já aprendeu a receber as coisas de Deus, irmão? Aprenda com esses 10 a receber, diga receber. Eu até vou dar um desconto aqui para eles. Eu vou pensar de uma forma muito bondosa, que quando eles foram curados, eu não sei há quanto tempo eles tinham saído de casa, sabe? E eu vou pensar que quando eles foram curados, o coração deles estava tão cheio de saudade dos seus entes queridos, que eles não viam a hora de ir até o sacerdote, pegar a liberação e correndo para casa, abraçar os seus e dizer: Jesus me curou e me devolveu para vocês. Então nós vamos dar um desconto para eles, amém? Mas eu quero agora olhar para esse um diferente. Para esse um que, apesar da alegria da cura, e apesar da saudade dos seus, no momento em que ele foi curado, ele se lembra de quem o curou. E eu imagino que ele estava com a mesma saudade que os outros estavam, a mesma alegria dos outros. Mas esse homem é diferente. Ele é diferenciado. Porque ele diz assim: eu preciso voltar para agradecer. Sabe, as igrejas estão cheias de crentes que, graças a Deus, têm aprendido a receber de Deus. Eles aprendem a receber a salvação e o perdão, aprendem a receber a cura, a libertação, aprendem a receber a restauração familiar e financeira, aprendem a receber o chamado e o ministério. Mas as igrejas ainda estão cheias de pessoas que não estão aprendendo a agradecer. Tem gente que se especializa em receber. O culto do clamor, o culto do pedido. Não sou contra isso. Mas a proporção talvez seja a mesma hoje em dia. Para cada 10 que recebe, um volta para testemunhar. Um volta para agradecer. Em qual time nós estamos, irmãos? Temos desenvolvido um coração grato? Gratidão é como um músculo que você exercita. E se você não exercita a gratidão, você atrofia. E a Bíblia fala que este homem voltou. Voltar quer dizer para o seu avanço, para aquilo que você está fazendo, para a sua correria, para talvez até a sua festa pessoal. Eu vou dar uma paradinha.
Eu preciso agradecer. Eu preciso agradecer. E esse homem volta, e o coração dele tão cheio de gratidão, a Bíblia diz que ele se prostra, coloca a testa na terra, aos pés de Jesus, glorificando a Deus. Quantos voltam para agradecer? Jesus então pergunta: não foram 10 que eu curei? Onde estão os outros 9? Ora, eu penso que hoje Jesus olha para nós da mesma maneira. Naquele culto, eu consolei 30, curei 20, libertei 5, salvei 10, 3 me agradeceram depois. Jesus sabe quem lhe é grato e quem não é. Gratidão é uma virtude que você desenvolve. Gratidão é uma atitude que você pratica. Gratidão é uma decisão que você toma. Guarda essa frase: gratidão é a memória do coração. O que é gratidão, irmão? Diga assim: agradecer é lembrar. Ninguém gosta de gente ingrata. Você gosta? Eu não gosto. É na nossa natureza humana não gostar do ingrato. Você faz, e a pessoa esquece o que você fez. Ela não te agradece, ou pior, às vezes te traz problemas. E a sorte dos irmãos é que eu não sou Jesus. Por quê, pastor? Pergunto. Antes de curar os 10 leprosos, você não acha que Jesus já sabia que só um ia vir agradecer? Sim ou não? Sabia, porque ele sabe tudo. Isso é muito lindo de Jesus. Jesus curou os 10 mesmo assim. Jesus curou os 10 sabendo que muitos não voltariam para agradecer. E deixa eu te contar uma coisa: você pode ficar com dor de cotovelo, Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus continua curando, tocando na vida de tanta gente que nunca mais vai reconhecê-lo. Eu já vi pessoas sendo curadas na igreja, 15 dias depois a pessoa está no bar. Uma das curas mais impressionantes que eu já vi no acampamento de carnaval, o pastor Vilela pregando, e ele faz um apelo para vir à frente pessoas que queriam receber oração de cura, e vem um senhor com a mão mirrada, a mão ressecada, igual o homem da Bíblia, no meio de outros enfermos, e quando começou a orar, nós vimos aquele homem, a mão dele se abrindo, ele foi instantaneamente curado. Foi uma gritaria, foi uma bênção, o céu desceu. Foi uma vitória tão grande. 2 semanas depois, aquele homem estava usando a mão no bar para levantar o copo de cachaça. Na minha adolescência, eu assisti aquilo e eu falei: Jesus, se eu fosse eu não curava não. Olha o que o senhor fez. Agora ele vai beber com as 2 mãos. Se eu fosse eu, aleijava a outra. Mas irmão, isso aqui é a minha carne falando. Porque depois, meditando um pouquinho, entendendo que Jesus sabia que aquele homem não ia voltar para agradecê-lo, que talvez aquele homem nunca daria um obrigado, que continuaria desperdiçando a sua vida. E Jesus ministrou no meu coração, falou: filho, eu não só apenas curei a mão dele, talvez ele não tenha percebido, mas eu morri por ele na cruz do Calvário.
assim como eu morri por muitas pessoas. Irmãos, como é bom servir Jesus. Como é bom servir um Jesus tão maravilhoso, tão lindo, tão amoroso. Sua misericórdia, o seu amor não tem limite. E eu penso que se aquele homem voltasse 10 vezes, o Senhor curaria 10 vezes. Porque é isso que Ele faz na nossa vida o tempo todo. Ou só eu que piso na bola? Tem mais alguém aqui comigo? Tem mais alguém aqui comigo que pisa na bola também? E depois o Senhor me perdoa, eu piso na bola, e Ele vem e me restaura. E eu esqueço, eu sou ingrato, depois eu me lembro, falo, meu Deus, e Ele continua me abençoando. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Nós temos que desenvolver esse espírito de gratidão. Sabe, nesse final de ano, eu gostaria que você fizesse um exercício prático. Eu estou ensinando isso, o que eu estou passando para vocês hoje, eu ministrei de manhã lá em São Paulo. Estamos ministrando lá em Itupeva. Final de ano, faça uma lista das 10 pessoas que foram mais importantes para você esse ano. E agradeça. Faz uma ligação. Vai na casa dessa pessoa e leva um bolo. Manda uma mensagem de WhatsApp. Dá um abraço forte nessa pessoa. Diga apenas obrigado por você ter sido especial na minha vida esse ano. Você pode olhar um pouquinho mais atrás. Eu gosto de fazer isso todo final de ano. Tem algumas pessoas que foram importantes para mim. Algumas delas eu ainda tenho contato. Você pode agradecer aquele professor que acreditou em você, aquele chefe que te abriu uma porta, aquela pessoa que te indicou para aquele emprego, aquela pessoa que te evangelizou e trouxe você para Jesus. Você já parou um pouquinho para agradecer aquela pessoa que te consolidou na fé? Aquele líder que tem te suportado o ano todo, tadinho daquele líder, dá um abraço nele depois, falou, obrigado, você tem me suportado. O anfitrião daquela célula, com tanto carinho ele abre a casa. Você já parou para abraçar aquele casal de anfitrião e dizer obrigado por ouvir Jesus e abrir a sua casa para mim, para a minha família? Nós temos que ser gratos, irmãos. Você tem que ser grato enquanto você pode. Se seus pais estão vivos, como os meus, agradeça enquanto você pode. Abrace, beije, ame, manda mensagem. Mais do que isso, sabe que na Bíblia, gratidão é prática, diga prática. Deixa eu contar uma coisa para vocês, na Bíblia, gratidão não é só palavras. O que darei eu ao Senhor? Não é só dar obrigado. Na Bíblia, gratidão é mão no bolso. A Bíblia fala, honra o Senhor com os teus, quem lembra? Bens. Não é honra o Senhor com as tuas palavras. Quando a Bíblia fala honrar pai e mãe, não é só com boa atitude e boas palavras. Bota a mão no bolso, irmão. Dá um presente. Ah, pastor, não tenho dinheiro para comprar nada caro. Não estou falando de coisa cara. O presente pode ser barato, mas um presente significa, eu lembrei de você. Eu lembrei de você. Eu lembrei de você. Eu lembrei de você. Seja grato. A quem você agradeceria esse ano? Quem você abraçaria? Pelo que você seria grato na vida daquela pessoa?
Lembre-se, grato é quem se lembra. Se você tem dificuldade de fazer aquela lista, é porque certamente você está com um sério caso de esquecimento. Talvez você não ligue para coisas pequenas. Eu ligo. Eu sou grato pelos meus vizinhos. Até aquele que eu nem vejo, que não me incomoda. Sou grato a ele, glória a Deus. A Ana Paula gosta de fazer de vez em quando um bolinho, leva para uma vizinha, leva para outra. Outro dia ela fez uma comida deliciosa, eu vi ela preparando lá uns potinhos. Eu vou levar para a vizinha. A gente é grato pelos vizinhos que Deus nos deu. E a gente gosta de manifestar a nossa gratidão. Gratidão é uma coisa que você não pode esconder. É uma coisa que, gratidão escondida no seu coração, não vale nada. Gratidão boa é gratidão que é expressada. Gratidão boa é gratidão que é manifesta. Isso vale para as pessoas, isso vale para Deus. Sabe por que eu abri minha casa para uma célula? Porque eu sou grato. Foi na célula do tio Julinho que a minha família se firmou na Cristo Salva. E eu era uma criança quando eu ia lá. Sou grato ao tio Julinho por aquela célula. Ele não sabia, tinha um pastor na célula dele. Eu sou grato. Por que eu quero servir as pessoas? Eu sou grato a Deus. Uma das formas de você agradecer a Deus é você evangelizar e servir as pessoas. Quando você serve os outros, é como se você estivesse agradecendo a Deus. Seja grato, irmão. Outro dia um irmão ia para o encontro, não tinha dinheiro. E lá da minha célula, e eu paguei o encontro dele, né? Ele estava desempregado. E ele ficou todo constrangido. E aí eu fui falar para ele, irmão, em 99, eu estava desempregado também, não tinha nada no bolso. Ia ter o primeiro encontro da igreja, não tinha dinheiro para pagar a minha inscrição. Era um jovem desempregado. E um irmão veio e pagou o meu encontro. E eu falei para aquele irmão, eu vou arrumar um emprego e no meu primeiro salário eu vou te recompensar. E ele falou, não. E ele contou, ele falou, olha, Jonas, eu tive um problema sério e Deus me supriu. E eu entendi que a minha forma de agradecer a Deus é suprir outro. Então ele disse, então depois que você arrumar o seu emprego, não precisa trazer nada para mim, supra outros. De lá para cá eu já não sei quantas pessoas que eu consegui, com a graça de Deus, ajudar a ir para o encontro, por exemplo. E eu liberei essa palavra sobre aquele irmão, e falei, irmão, foi assim comigo, eu quero que seja assim com você. Esse irmão me procurou outro dia e falou, olha, depois daquela palavra, pastor, eu já paguei o encontro de 3. Porque quando você começa um ciclo de gratidão, isso não tem fim, irmão. Isso não tem fim, isso vai tocando, é uma onda. Lá nos Estados Unidos, uma pessoa foi tão tocada por Deus, num culto poderoso, recebeu uma cura, foi para casa, dormiu. De manhã ele foi naqueles drive-thru, tipo um McDonald's, mas era outro nome, e foi pegar o café da manhã dele. Ele estava tão cheio de Deus, tão cheio de gratidão. Ele fez o pedido. E aí ele foi pagar na outra cabine. Quando ele chegou na outra cabine, ele viu que o carro de trás tinha acabado de fazer o pedido. Aí o Espírito Santo tocou no coração dele. Ele falou, moça, eu quero pagar o meu e quero pagar o do carro de trás. E quando a pessoa vier aqui e ela perguntar quem foi que pagou, você vai dizer, foi Jesus que te ama. E ele pagou os 2 e foi embora. Passou 2 semanas. Ele ouviu um burburinho sobre uma situação que tinha acontecido num drive-thru.
que uma pessoa tinha passado lá, tinha pago o seu café e pago o café da pessoa de trás. E a pessoa de trás ficou tão grata que pagou o café da pessoa de trás. E a pessoa de trás ficou tão grata que pagou o café da pessoa de trás. E aí chamaram a reportagem, porque naquele dia 323 carros pagaram o café da pessoa de trás. Não para, irmãos. Há um médico famoso, fundador do hospital John Hopkins. Ele era um cristão, jovem, pobre. Começando a faculdade de medicina. E ele conta, né? Uma vez perguntaram para ele: doutor, como que você conseguiu ser esse homem, um médico famoso, o dono do hospital mais famoso dos Estados Unidos? E ele falou assim: vou te contar a história que mudou minha vida. Ele diz: eu era um jovem, pobre, sem dinheiro, e numa tardezinha eu estava faminto. Morava numa cidade pequena, do lado dessa cidade grande que ele mora hoje. E ele falou: eu estava ali caminhando na rua e vi uma casa, e pensei, vou ali bater naquela porta e pedir um pouco de comida. Quando ele tocou a campainha, ele viu lá o sobrenome, né? Eles têm aquele negócio de carta na porta das casas, tem um sobrenome das pessoas. Ele leu o sobrenome, foi lá e tocou a campainha. Ele ia pedir comida, mas quem abriu a porta foi uma jovem tão bonita, que ele, sendo um jovem, ficou encabulado, ficou com vergonha de dizer: estou morrendo de fome. E ele falou assim: você pode me trazer um copo d'água? Mas aquela jovem, quando o viu, percebeu que ele estava ruim mesmo. E ela foi e trouxe um copo de leite. E ele tomou aquele copo de leite, agradeceu, falou muito obrigado. Ela falou assim: olha, você não quer comer nada mesmo? Não, não quero. Ela falou assim: sempre que você precisar, pode vir aqui. Ela também era cristã. Ele saiu daquele lugar revigorado. Ele conta que ele estava pensando em desistir de tudo, mas ali, aquele leite não apenas reanimou o seu físico, mas o seu espírito. Logo depois, Deus abriu portas, e ele conseguiu trabalhar e crescer, estudar, se formar, se tornou um médico famoso. Os anos se passaram, aquela jovem se casou e contraiu uma doença terrível. Foi parar no hospital. Ficou em coma. O tratamento foi longo, o tratamento foi caro. Lá nos Estados Unidos não tem SUS, tudo é pago. Quando ela ficou boa, e vieram dizer para ela: a senhora vai ter alta, ela estava muito preocupada, porque ela pensou: eu não vou ter como pagar esse tratamento, eu não tenho esse dinheiro, vou ter que vender minha casa. No dia da alta, trouxeram a pasta com todos os exames, os procedimentos, e ela foi folheando, o coração apertado, aflito. Ela sabia que na última página estaria a conta, como de fato estava, um valor absurdo, que ela não tinha como pagar. Porém, escrito embaixo, em caneta. Aliás, antes da escrita, ela viu um carimbo, né? Pago. Pago. E ela estranhou, e ela leu embaixo, escrito a caneta: todo este tratamento foi pago. Por um copo de leite. Ela olhou para a moça e disse: o que é isso? E a moça disse: olha, o médico-chefe desse hospital, quando pegou o seu prontuário,
reconheceu o seu sobrenome. E ele lembrou que um dia você deu um copo de leite para ele. E ele ficou tão feliz, porque ele disse: eu não conseguiria mais encontrar essa mulher, mas eu vou poder manifestar minha gratidão para ela. Gratidão é como um bumerangue. Toda vez que ele vai, você é grato, de alguma forma aquilo volta, e aquilo não tem fim. Para encerrar, o último versículo, acho que é o 19, quando aquele homem está prostrado, Jesus diz assim para ele: a tua fé te salvou. 10. Nove receberam cura. O grato recebeu a salvação. 9 receberam a bênção. O grato se tornou amigo do abençoador. 9 receberam uma experiência passageira, temporária. O grato ganhou a vida eterna. Vale a pena ser grato. Você pode ficar em pé. O grupo pode subir aqui. Eu quero fazer duas coisas agora. O grupo vai procurar uma canção sobre gratidão. E agora eu vou fazer o clamor. Só que hoje eu vou fazer um clamor diferente. Normalmente a gente vem à frente clamar para pedir, não é verdade? Hoje nós vamos vir à frente para agradecer. Sei que não vai caber todo mundo, não tem problema. Mas às vezes Deus te dá quando você pede. Outras vezes Deus te dá quando você agradece. Feche os teus olhos. Quem aqui tem algo a agradecer a Deus? Quem aqui tem algo a agradecer a Jesus, que Ele fez na tua vida esse ano? Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos adorá-lo com esse cântico. Você vai ter um tempo de adoração, de gratidão, de prostração. Agora você é aquele samaritano que voltou, que parou o que estava fazendo e disse: hoje eu não vou pedir, hoje eu vou agradecer. Comece a agradecer. Comece a agradecer. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom.
presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Você pode continuar agradecendo a Deus. Mas enquanto nós continuamos aqui nessa presença gostosa, eu quero te dar a oportunidade de se levantar, de procurar alguém ou algumas pessoas aqui que têm sido tão importantes para você. Dá um abraço bem forte e dizer obrigado. Quem sabe seja o teu pai, teu líder, teu cônjuge, teu pastor, teu irmão em Cristo, essa família preciosa. Faça isso agora. Eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Se nós tivermos alguns pais e algumas mães aqui, vão ali no Ministério Infantil, abraça aquelas professoras, vá lá e diga obrigado. Obrigado por cuidar dos meus filhos. Faça isso. Eu te envio para lá agora. Vai lá. Continua agradecendo. Continua abraçando. A bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu
Você pode dar um forte aplauso ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Mais uma vez, irmãos, muito obrigado por esse convite. Tão bom estar aqui. Pastor Marcelo. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Que bênção, queridos. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Pode colocar os recados passando. Que Deus te dê uma semana de vitória, de muitas conquistas, em nome de Jesus, né? Hoje Deus falou muito aos nossos corações. Obrigado, pastor Jonas, pastora Ana Paula, por esse tempo tão precioso de estarmos aqui e celebrarmos juntamente com Deus, mas pela vida de vocês também, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua casa. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Deus querido, por esse tempo tão especial. Que o Senhor derrame da tua bênção, do teu poder, da tua unção. Que essa semana seja uma semana maravilhosa diante da tua presença, Pai. Eu oro, eu os abençoo em nome de Jesus, amém. 1, 2,